Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da geopolítica moderna. Por que a China, uma nação tão distante, está tão interessada em comprar ou controlar a Groenlândia? A resposta vai muito além de gelo e ursos polares. É uma jogada de mestre em engenharia de logística e poder global. Fiquem comigo até o final, porque o que vou revelar vai mudar completamente a forma como vocês enxergam o mapa do mundo. Vamos começar com algo que todos nós aprendemos na escola: o globo terrestre. Quando olhamos para uma rota marítima da China para a Europa, vemos aquele longo caminho pelo Oceano Índico, passando pelo Canal de Suez. É uma rota conhecida, mas também congestionada e controlada por várias potências. Agora, imagine uma rota alternativa, mais curta e mais rápida. Essa rota existe e se chama a Rota da Seda Polar. No globo, essa rota parece uma curva estranha e difícil, passando pelo topo do mundo. Mas aqui está o segredo. Se mudarmos a nossa perspectiva e olharmos para o mapa de projeção azimutal, aquele que mostra a Terra a partir do polo, a rota da seda polar se transforma em quase uma linha reta. Ela contorna o anel central de gelo do Ártico, conectando a China diretamente à Europa e à América do Norte. O trajeto seria mais ou menos assim: saindo da China, passando pelo Estreito de Bering, navegando pelo Mar de Beaufort ao norte do Canadá e do Alasca, e finalmente chegando perto da Groenlândia, de onde se pode acessar o Atlântico Norte. A vantagem logística é simplesmente espetacular. Estamos falando de uma redução de distância de até 40% em comparação com a rota tradicional. Para o comércio global, isso significa semanas a menos de viagem, economia massiva de combustível e uma vantagem competitiva gigantesca. Mas não é só isso. A parte que realmente me chama atenção, como alguém que pensa em sistemas, é o interesse técnico da China. Eles estão investindo pesado em navios quebra-gelos nucleares de última geração. Isso não é um investimento para uma viagem ocasional de verão. Isso é a preparação de uma infraestrutura para um fluxo constante de navios, criando uma nova artéria comercial em uma região que até agora ninguém mais domina. Enquanto o mundo olha para o Canal de Suez, a China está construindo uma autoestrada exclusiva no topo do planeta. E a Groenlândia, ela é a peça-chave, o grande pedágio ou posto de abastecimento nessa nova rota. Controlar portos na Groenlândia significa controlar o acesso ao Atlântico a partir do Ártico. É um ponto estratégico fundamental para garantir que essa nova rota seja segura e eficiente para os seus navios. Mas a estratégia chinesa não para no mar, ela também se estende aos céus. Vamos falar sobre a rota aérea. Na aviação, o princípio é o mesmo. A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. E, em um mapa mundiplano, as rotas que passam mais perto do Polo Norte são, na verdade, as mais curtas para conectar continentes. Um voo da China para a costa leste dos Estados Unidos ou para a Europa, se passar pela Groenlândia, está essencialmente pegando um atalho pelo centro do hemisfério norte. Isso transforma a Groenlândia em um hub aéreo de importância sem precedentes.
Mas não é só para passageiros e carga. Pensem em termos de comunicação e vigilância. A Groenlândia é o local perfeito para instalar bases de monitoramento de satélites e torres de rádio de longo alcance. De lá, é possível realizar a trilateração de sinais com uma eficiência incrível, facilitando a navegação aérea e a vigilância eletrônica de todo o hemisfério norte. Quem tem uma base na Groenlândia pode literalmente ouvir e ver uma vasta porção do globo, desde a América do Norte até a Europa e a Rússia. É um posto de observação incomparável. Agora vamos aprofundar um pouco mais na visão da engenharia. Por que a Groenlândia é tão cobiçada? Primeiro, pelos recursos minerais. Sob aquele gelo todo, existe uma riqueza geológica imensa. A Groenlândia possui algumas das maiores reservas do mundo de terras raras. E o que são terras raras? São elementos essenciais para a fabricação de praticamente toda a tecnologia moderna. Smartphones, computadores, carros elétricos e, crucialmente, componentes eletrônicos avançados como radares e sistemas de mísseis. Atualmente, a China já domina a produção e o refino de terras raras globalmente. Se eles também garantirem o acesso às reservas da Groenlândia, eles não apenas consolidam, mas expandem seu monopólio sobre os ingredientes fundamentais da tecnologia do século XXI. Isso lhes daria uma alavanca de poder sobre todas as outras nações que dependem desses materiais para suas indústrias de alta tecnologia e de defesa. Seria como controlar todo o petróleo do mundo na era industrial. Além dos recursos, há o posicionamento estratégico para sistemas de radar. Para quem estuda o clima e os sistemas de defesa, a Groenlândia é um ponto de observação privilegiado. Ela fica bem na rota das massas de ar e umidade que se movem do Atlântico Norte e influenciam o clima de toda a Europa e parte da América do Norte. Quem controla a Groenlândia controla os sensores de entrada e saída atmosférica. Isso tem implicações tanto para a previsão do tempo quanto para a detecção de qualquer coisa que voe sobre o Atlântico Norte, seja um avião comercial ou um míssil. Instalar radares de última geração na Groenlândia daria a qualquer potência uma capacidade de alerta antecipado sem igual. Seria como ter um vigia no ponto mais alto da muralha, capaz de ver o inimigo se aproximando muito antes de qualquer outra pessoa. Para a China, isso significaria projetar sua capacidade de vigilância para muito além de suas fronteiras, bem na porta dos fundos de seus rivais ocidentais. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A China quer a Groenlândia por uma combinação de 3 fatores estratégicos, todos baseados em uma lógica de engenharia e sistema. Primeiro, o controle da rota da seda polar, a via marítima mais curta e eficiente do futuro, que contorna os pontos de estrangulamento controlados pelo Ocidente. A Groenlândia é o portão de entrada e saída dessa rota para o Atlântico. Segundo, o domínio das rotas aéreas transcontinentais. A Groenlândia é o hub ideal para otimizar voos e, mais importante, para estabelecer uma infraestrutura de comunicação e vigilância que cobre todo o hemisfério norte. É um ponto de controle aéreo e eletrônico. E terceiro, o acesso a recursos críticos e o posicionamento de defesa.
As terras raras da Groenlândia solidificariam o monopólio tecnológico da China, enquanto a instalação de radares avançados lhes daria uma vantagem defensiva e ofensiva incalculável. Percebem agora, não se trata de uma ilha de gelo isolada. No mapa mental da estratégia chinesa, a Groenlândia é uma estação de controle central. É um nó crítico em uma nova rede logística global que está sendo projetada para fugir do controle das potências ocidentais. É a engenharia sendo usada para redesenhar o mapa do poder mundial. Quando a China se oferece para construir aeroportos, portos e investir bilhões na Groenlândia, não é apenas um ato de generosidade. É um movimento calculado em um grande jogo de xadrez global. Eles estão oferecendo desenvolvimento em troca de influência e acesso a esses ativos estratégicos. Eles entendem que no século XXI o poder não vem apenas da força militar direta, mas do controle das cadeias de suprimentos, das rotas de comunicação e dos recursos tecnológicos. É uma estratégia brilhante, de longo prazo, que aproveita a geografia de uma forma que poucos estão percebendo, enquanto muitos analistas se concentram em conflitos em lugares como o Mar do Sul da China ou Taiwan. A China está silenciosamente construindo as fundações de seu poder, em um lugar que a maioria das pessoas mal consegue apontar no mapa. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a Groenlândia nas notícias, lembre-se disso. Não é sobre o gelo derretendo ou sobre a compra de território. É sobre o controle das artérias do comércio e da informação do futuro. É sobre quem vai definir as regras do jogo no século que está por vir. A batalha pela Groenlândia é, na verdade, a batalha pelo controle do topo do mundo. O que vocês acham dessa estratégia? É uma jogada genial ou um plano arriscado demais? Deixe seus comentários aqui embaixo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou dessa análise e quer ver mais conteúdos como este, desvendando as grandes estratégias que moldam o nosso mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.